Fala galera, aqui é o professor Leonardo, o Careca Show da Química, nessa playlist onde a gente traz para você dicas de estudo para a área de Química no Enem. Como professor eu me preparo, como que eu monto os meus horários em Química, quantas matérias eu coloco, quais matérias, quanto tempo eu coloco em dias da semana de Química, para que eu possa estudar e ter uma boa preparação para o Enem. Galera, antes de a gente responder essa pergunta, a gente precisa deixar bem claro para você que você precisa ter visto os vídeos anteriores que a gente tem aí, aula 1, 2 e 3, para você se autoconhecer em qual estágio e como você se enquadra como aluno, para você entender a questão do autoconhecimento e gerenciamento do tempo, e na terceira aula para você conhecer quais recursos você, aluno, tem disponíveis externos e internos e que esses recursos precisam ser primeiro organizados antes que a gente parta para a montagem de uma aula ou um horário durante a semana ou durante o mês com conteúdos de Química. Sabe por quê? Porque antes de a gente começar a montar o nosso horário aqui de segunda a sábado, professor, com matérias e disciplinas na área da Química, a gente precisa fazer uma outra pergunta para a gente. Professor, nesse momento, você como aluno iniciante que está assistindo o vídeo, o que é mais importante, frequência ou intensidade? Essa é a nossa aula de hoje. O que é mais importante, professor? Frequência ou intensidade? Porque, aluno, você pode ter certeza de uma coisa. Se você começar a estudar uma matéria que foi extremamente pesado, de uma maneira extremamente intensa, em poucas horas de aula, em poucos dias de estudo, você vai querer largar tudo para o alto, você vai querer chutar tudo para o alto e você, consequentemente, vai acabar estragando o seu planejamento ou até mesmo desistindo de estudar nesse momento que é tão crucial, certo? Professor, alguns alunos vão falar que frequência é mais importante, alguns alunos vão falar que intensidade é mais importante, alguns alunos vão falar que é importante frequência com intensidade. E o que eu trago para você? Justamente você, aluno iniciante, põe na sua cabeça que montar um horário onde a frequência com as aulas seja mais importante do que a intensidade. Exatamente, tente montar um horário onde a frequência de estudo passe a ser mais importante do que a intensidade. Como assim, professor? É muito importante que você cumpra rotinas. É muito importante que você estabeleça rotinas. Então, nem que você coloque pouco tempo de aula, professor, mas tenta colocar o estudo cada dia da sua semana. Rapidinho eu coloquei um exemplo só para você ter ideia aqui de a relação entre frequência e intensidade, para a gente mais ou menos entender. Eu coloquei para você aqui um calendário de segunda a sábado, melhor dizendo, né? E com turnos de manhã, tarde e noite. Na hora de você avaliar a sua frequência, você deve estar perguntando assim, professor, e o domingo? Vale a pena estudar no domingo, sim ou não? Vale a pena até mesmo estudar no sábado, sim ou não? E aí eu preciso que você faça uma outra pergunta interna, professor. Você tem atividades, você tem ações, professor, no seu dia a dia que são necessárias e outras ações, outras atividades que são supérfluas, certo? O que é supérfluo? Supérfluo, professor, é aquele que vai além da necessidade, aquele que vai além do necessário. Então vamos lá, professor, nesse momento o que é necessário? Necessário, professor, é você estudar. O problema é que tem aluno que estuda não só para o Enem, mas alunos que estudam para a escola, tem alunos que estudam para a universidade, tem alunos que fazem graduação e precisam encaixar esse tempo para estudar para o Enem. Inclusive, professor, dentro das necessidades, existem alunos ainda que precisam trabalhar. Além disso, existem alunos que precisam, como alunos de Instituto Federal, precisam cumprir estágios, alunos de curso técnico. Então, o que é necessário nesse momento? Essa pergunta você precisa fazer. É necessário eu estudar para a escola para passar de ano? Ou eu consigo encaixar dentro dessa necessidade o estudar para o Enem também? É necessário estudar para passar numa disciplina na faculdade? É necessário eu trabalhar nesse momento? Eu preciso desse trabalho? Essas perguntas sobre necessidade são muito importantes. Assim como, professor, é nesse momento que eu preciso começar a pensar comigo mesmo o que é supérfluo na minha vida. O que é aquilo que eu estou fazendo, o que é aquilo que eu estou utilizando além da necessidade, né, professor? Então, por exemplo, Zap, WhatsApp, eu estou usando ou estou ficando tempo a mais do necessário? E o Netflix, professor? É claro que o Netflix eu preciso dar uma cortada se eu for montar um horário com alta frequência de estudo. Professor, e o namoro? Né? Aquele boy que eu tenho, será que é necessário esse tempo todo que eu passo com ele? Alguns alunos vão perguntar assim, professor, e a academia?
E a espiritualidade, como é que eu faço com essas situações, professor? Isso aqui, como eu mesmo disse no começo, é uma pergunta que você tem que fazer a si mesmo, para que aí você possa entender o que precisa ser mais frequente durante a sua semana, certo? Professor, eu não vou ser hipócrita não. Estudar é muito importante, mas a gente que sabe, a gente que já passou por essa situação que você está passando, aluno, a gente sabe o tão quanto é importante ir na academia, até mesmo fazer uma caminhada, ter um relacionamento afetivo com alguém, ter a sua própria espiritualidade, ter o seu momento de distração. E é por isso, professor, que nós defendemos que o domingo você deve tirar para esses processos, principalmente os mais supérfluos. Porque para algumas pessoas a atividade física é necessária. Sendo necessário, você teria que aumentar a frequência durante a semana. Se você encara como supérfluo, se você não tem essa necessidade em demasia, você tira a atividade física para o domingo. E a mesma coisa a gente tem que fazer com a espiritualidade e a mesma coisa a gente tem que fazer com o relacionamento afetivo. É necessário ou é supérfluo nesse momento? O que for necessário, professor, você vai aumentar a frequência, não só em dias, como você passa a aumentar a frequência durante os períodos. Por quê, professor? Quanto mais necessário for a ação de estudar para o Enem para você nesse momento, mais períodos você vai encaixar e mais dias da semana. Aí só a partir daí, professor, nós vamos começar a montar o nosso calendário de química. Você primeiro vai separar os dias que você tem disponíveis para estudo para o Enem. E aí só depois nós vamos começar a montar esse calendário, beleza? Até porque, como eu falei para vocês, se você é estudante de escola, se você é estudante de graduação, está fazendo uma faculdade, outros itens aqui vão ser necessários em outros períodos durante outros dias da semana. Então essa é a dica de hoje, essa é a dica da nossa aula de hoje, professor. Entenda que frequência é mais importante que intensidade num primeiro momento. E a partir do momento que você vai montar a frequência de aulas, você precisa separar o que é necessário da sua vida do que é supérfluo na sua vida. O que é necessário a gente vai aumentar a frequência e o que for supérfluo a gente diminui a frequência durante a semana. Beleza? Galera, espero que tenham gostado dessa videoaula aí. Se gostou, dá uma curtida, se inscreve aí no canal. A gente está aqui para ajudar vocês de coração mesmo. A gente já passou por muitas situações dessas e ainda passa por algumas. E a gente está aqui para trazer essa experiência e tranquilidade para você, para dizer que vai dar certo. Fica tranquilo. Se não dá certo comigo, não dá certo com ninguém. Careca Show da Química. Ha!